Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Tarde Santa de Quinta-feira Santa. Jesus, reunidos com os 12 apóstolos, lava os pés dos apóstolos e institui a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, e no momento em que lava os pés dos apóstolos, institui o novo mandamento. Para serem guardados fielmente. Eu vos dou um novo mandamento. E vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Diz o Senhor. E vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-se na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu:
Se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está tudo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendestes o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor, o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e ilumine a nossa vida. A pedagogia fundamental do Evangelho desta tarde santa é o lava-pés. O nosso Senhor Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos e dando-vos o exemplo para cada um de nós, que todos nós temos que lavar os pés uns dos outros, lavar os pés do próximo. Será que nós estamos lavando os pés do próximo? Estamos seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo? Que o nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos e deixou o exemplo para todos nós seguir e viver. Lavar os pés uns dos outros. Quem lava os pés uns dos outros tem parte em Cristo Senhor. Que todos os seres humanos sejam prudentes e lavem os pés uns dos outros. Era antes da festa da Páscoa. De qual Páscoa? Da Páscoa dos judeus. E Jesus já sabia que tinha chegado a sua hora. A hora de sair deste mundo e voltar de onde veio. Amou todos igualmente, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E todos nós temos que amar como Cristo Senhor. É amar todas as pessoas igualmente. Aqui iniciando a boa notícia desta quinta-feira santa, nesta tarde santa, já estamos vendo o novo mandamento que Cristo Senhor institui. Amar todas as pessoas igualmente. Será que nós estamos amando todas as pessoas igualmente? E o nosso Senhor Jesus Cristo estava na ceia, na mesa com os 12 apóstolos. Mas o diabo colocou no coração de Judas, o filho de Simão Iscariotes, o propósito de trair o nosso Senhor Jesus Cristo. E Judas, como nós vimos ao longo da semana, era apegado ao dinheiro. Não vivia sem nada antepor ao amor de Cristo. Não vivia o amor de Deus, não progredia sempre mais e mais a Deus. Era apegado somente às coisas físicas. E o diabo colocou no coração de Judas, o Iscariotes, o propósito de trair Jesus. E como nós vimos terça-feira, o Judas traiu o mestre por 30 moedas de prata, ou 30 denários. O nosso Senhor Jesus Cristo já sabia o que ele iria fazer. E como nós vimos terça-feira, o nosso Senhor Jesus Cristo deu o pão passado no molho e Satanás entrou em Judas e Judas saiu para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo.
E os outros discípulos ficaram pensando que ele iria comprar as coisas para a festa ou as coisas para os pobres. Muito pelo contrário, ele saiu para atrair o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, nesta tarde santa, estamos vendo que o diabo colocou no coração de Judas, o Iscariotes, o propósito de entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo já sabia. E Cristo Senhor instituiu o novo mandamento. E na ceia com os seus discípulos, como bem sabemos que naquela tarde santa, Cristo Senhor instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial e o novo mandamento. E depois lava os pés dos discípulos. Levantou-se da mesa, tirou o manto e pegou uma toalha e amarrou na cintura. Que maravilha! É a lógica da humildade. Cristo Senhor amarrou uma toalha na cintura e derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha, para que tudo ficasse cingido. E ensina todos nós a lavar os pés uns dos outros, a lavar os pés das outras pessoas. E lavando os pés dos discípulos, Cristo Senhor ia passando e chegou a vez de Simão Pedro. E Pedro, como bem sabemos, Pedro era muito preocupado. Pedro argumenta: Senhor, tu me lava os pés? O Senhor lavando os pés, e chegou a vez de Simão Pedro perguntou: agora não entendes os que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Porque Jesus fala mais tarde compreenderás? Que ele estava lavando os pés dos discípulos e fala que mais tarde compreenderás? Porque Pedro não estava entendendo que o nosso Senhor Jesus Cristo estava lavando os pés dos discípulos, mostrando a humildade para todos os seres humanos saber lavar os pés uns dos outros. Então Pedro disse: tu nunca me lavarás os pés, como Pedro era preocupado. E Jesus lavando os pés dos discípulos. E Jesus: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Jesus ia lavar os pés de todos os discípulos, estava lavando os pés de todos os discípulos. Senhor, não me lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro já pediu para lavar tudo, lavar inteiramente. E Cristo Senhor já argumenta, falando de estar limpo interiormente. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está limpo. Porque já está limpo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Nessa metáfora que Jesus argumenta, vós estáis limpo, mas não todos. Por que não todos estão limpos? Porque existe quem está sujo. E quem é que está sujo? É Judas Iscariotes, que está nas trevas, que está na escuridão. Aqui nessa metáfora Jesus já argumenta: mas também vós estáis limpos, mas não todos. Mas não todos, Jesus está falando de Judas o Iscariotes. Por isso Jesus já sabia quem o ia entregar. Nem todos estáis limpos, por isso que argumentou, nem todos estáis limpos, e falou de Judas o Iscariotes, que nem todos estáis limpos. Alguns estavam limpos, mas nem todos estavam limpos, que Judas o Iscariotes estava sujo, estava nas trevas. E Cristo Senhor lavou os pés dos discípulos, mostrando a lógica da humildade. E vestiu o manto novamente, sentou-se. E
e conversa com os discípulos se os discípulos compreenderam o que Jesus fez. E nós, será que nós compreendemos o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez? Temos que compreender e lavar os pés das pessoas. Os discípulos chamavam Cristo Senhor de Mestre e Senhor. Pois bem, ele o era. Pois bem, eu sou. É o Senhor e o Mestre. E lavou os pés uns dos outros. E hoje todos nós que temos que lavar os pés uns dos outros. E o nosso Senhor Jesus Cristo deu um exemplo para que todos nós façamos a mesma coisa. Façamos a mesma coisa. Lavemos os pés uns dos outros, como Cristo Senhor lavou os pés dos discípulos. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, aperte o coração de cada ser humano e faça semelhante ao Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se é o vosso Mestre e Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Dou-vos novo mandamento, deixo partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos,